Boa noite. Boa noite, doutor Rangel. Boa noite, Gisele. Boa noite, Gabi. Um prazer ter todos aqui comigo. Oi, Tauana. Boa noite, é um prazer ter todos vocês aqui. Hoje vamos falar sobre a alienação parental. Vou estar recebendo a doutora Mariane Contursi Pífero, que vai me ajudar nessa abordagem interdisciplinar, em que ela estará falando a respeito dos aspectos jurídicos e eu dos psicológicos. A doutora já entrou aqui. Eu vou chamá-la. Oi, Olá, doutora Mariane. olá, tudo bem? Doutora, vamos deixar para lá. Tudo Sim. bem, Lu? Tudo bem, pessoal? Então, estava comentando aqui com o pessoal que hoje a nossa ideia, então, é fazer uma abordagem interdisciplinar da alienação parental. Eu comentando os aspectos psicológicos, tu comentando os aspectos jurídicos, também buscando atender, esclarecer as dúvidas das pessoas. Então, já peço a todos que estão aqui nos acompanhando, que vão encaminhando aqui nos comentários as dúvidas para a gente poder tornar esse bate-papo mais interativo. Então, é um grande prazer, Mari, te receber aqui, hoje no meu perfil. Sempre muito bom conversar contigo. Eu prefiro que tu faça a tua apresentação aqui para o pessoal do meu perfil, porque eu posso me esquecer alguma coisa, né? Então, já te passo a palavra. A minha apresentação não é tão extensa, então eu vou repetir, reforçar as boas-vindas para quem está chegando, dizer que aqui é um bate-papo, né, Lu? É uma conversa, que quem quiser mandar perguntas aqui, fique à vontade, que a intenção é essa, interagir. Eu estou ligando a minha luz aqui, eu vi que tu ligou também. Gente, assim, ou enxergo ou fico com uma luz boa, sabe? Porque a gente fica com essa luz, fica parecendo um ETzinho, né? Mas, enfim, antes de me apresentar também, eu preciso falar dessa questão desse diálogo importante entre a psicologia e o direito, especialmente quando surge o fenômeno da alienação parental. Eu costumo dizer para os meus clientes, bom, eu sou advogada especialista em direito das famílias, e eu não vou perder meu tempo com a minha apresentação, porque aqui a gente sabe que o tempo passa super rápido, mas eu costumo dizê-lo quando me procuram assim com essas questões envolvendo crianças, e são a maioria dos casos que eu atendo aqui no escritório, que antes a gente deveria buscar uma conversa com um psicólogo. Mas sabemos que ainda temos resistência, né? Então vocês que já estão aqui conosco, gurias e guris, se quiserem caminhar aqui no aviãozinho, né, Lu, para o convite para quem vocês acham que devam estar ouvindo essa nossa conversa, fiquem à vontade. É uma conversa, um bate-papo. É bem importante, né, Mari? Porque é o que eu sempre costumo destacar, que a alienação parental é um fenômeno que nós temos que abordar através da prevenção. E para poder prevenir esse fenômeno, é essencial o conhecimento a respeito dele, para que se possam identificar as características, a presença desse fenômeno. Então, todo mundo que aqui conhece alguém que precise dessas informações, por favor, compartilhe, que vai ser muito importante. A nossa ideia é, de fato, como nós propusemos no título, desvendar a alienação parental. Sim, olha eu testando a luz aqui. Ah, Já temos uma primeira colaboração aqui no chat. Eu não sei se eu pode deixar estou que lendo. a Tá, tu doutora... cuida do chat. Chat, eu tenho mania de chamar de chat, gente, mas eu sei que é chat, mas não adianta, eu trago pro português, sabe? Mais forte que eu.
Pode deixar. Então, a doutora Marise, que é muito querida, advogada de família também, professora de Direito e Família na PUC aqui de Porto Alegre, está colocando que ela leu que no Brasil tem 10 casos de agressão a menores a cada hora. Que esse dado ela entenda ser relevante a ser colocado, não obstante o tema focado. Até porque, né, doutora Marise, a alienação parental é uma forma de violência. Então, muito bem colocado, porque apesar de ser uma violência velada e que muitas vezes nós não temos a denúncia desse fenômeno, porque a maior vítima, que é o filho, pelo fato de estar envolvido com o agressor, né, que é o genitor alienador, então ele muitas vezes acaba não falando a respeito do seu sofrimento. Então eu acredito que para nós começarmos, Mari, seria interessante a gente fazer uma pequena conceituação da alienação parental. Né? E para isso, eu acredito que a lei de alienação parental seja bem útil. Então, se tu puderes esclarecer para o pessoal o que caracteriza a alienação parental, como que nós podemos identificá-la, eu acho que é bem interessante para esse início. Com certeza, né? Porque a alienação parental, ela é uma agressão moral. E a gente só consegue combater esse tipo de agressão com conhecimento. Eu estou vendo aqui minhas colegas, a Edna, a Grazi, a gente tem um grupo de estudo agora, a REDAP, de estudo para combater a alienação parental. Então, a própria lei de alienação parental, a lei 12.318, no artigo 2º, ali no comecinho da lei, ela já traz um conceito, que ele é bem fácil de ser entendido, porque ele traz palavras-chave. Diz a lei que se considera atos de alienação parental a interferência na formação psicológica, aí o Brasil separa, né, criança e adolescente, promovida ou induzida, aí entra aquele espaço. Por quê? Porque ficam achando que a alienadora é sempre a mulher, mas não é. E eu vou fazendo recortes, Lu, para a gente não tornar, não é a aula, né, pessoal? Então, esses atos, essa indução na formação psicológica, ela é induzida por qualquer pessoa que tenha autoridade sobre essa criança, esse adolescente. Pode ser pelos genitores, pode ser pelos avós, pode ser por uma professora, pode ser por uma babá. Então, esses atos de alienação que vão induzir essas crianças e adolescentes para que eles repudiem o outro genitor. Que nesse outro polo também não precisa somente estar o outro genitor. Tenho visto com frequência as atuais e os atuais companheiros desse ex-casal sofrerem alienação parental. Então vejam como a gente lê o conceito, tem 2 linhas, eu estou com a lei aberta aqui na minha frente. Tem 2 linhas, parece que é super simples, e mas esse conceito ele vai se abrindo perante nós. Então, trazer essa informação, já que é uma agressão moral, e assim como na violência doméstica, essa agressão não deixa marcas. A Lu depois, com certeza, vai falar naqueles aspectos, naquele comportamento que a gente pode começar a cuidar na criança, né? Mas, então, o que é considerado ato? Vejam, pessoal, eu estou falando atos de alienação parental, não falei síndrome. Vocês não estão me ouvindo falar em síndrome de alienação parental, falei atos. Então, a lei diz que são atos de alienação parental toda aquela interferência causada na formação psicológica das crianças e dos adolescentes, tá? Por alguém que tenha autoridade e guarda, então não é apenas a mãe. Eu acho que aqui eu já trouxe milhões de informações. Exato. Na verdade, assim, bem importante essa tua colocação, Mari, a respeito de quem pode cometer esses atos. Porque essa é uma dúvida bem frequente das pessoas. Bom, é só o pai, é só a mãe, ou esses atos podem ser cometidos por outras pessoas. E essa, inclusive, é uma discussão bem importante que está sendo feita em relação à modificação da lei. Exatamente no sentido de ampliar, né, na lei, por mais que nós saibamos que na prática esse conceito ele é mais amplo de quem pratica os atos, mas especificar, esclarecer ali no texto da lei,
né, essa amplitude dos sujeitos. Com certeza, tanto que essa é uma das sugestões para alteração da lei, né? Porque tem um grande grupo de pessoas que defendem a revogação da lei de alienação parental, tá? Porque enxergam a lei como sendo uma resposta, uma vingança à violência doméstica, né? E aqui a gente teria tema para uma próxima live, né, Lu? Ou para algumas lives. Mas o que eu gosto sempre de também mencionar, quando tenho oportunidade de tratar desse assunto, é que esse abuso moral contra as crianças, ele sempre existiu. Não foi a lei de alienação parental que chegou no nosso ordenamento jurídico em 26 de agosto de 2010 que colocou a prática dos atos de alienação parental na vida das nossas crianças. Isso vem somando. Vejam, o casal pode inclusive estar casado ainda. Eu não vou dizer que tem um vínculo afetivo, tá? Porque eu acho até que vínculo afetivo não tem. Mas um casal pode estar casado, isso pode acontecer. Então eu acho sim que a lei ela precisa ser melhorada, e nisso está tendo um grande debate no que ela pode ser melhorada, mas não adianta querer revogar. Porque as crianças vão continuar sendo protegidas de outra forma. Ter uma lei, dar nome aos bois, não é? Facilita. Então, aqui realmente incluir as outras pessoas que podem ser alienadoras e que podem, enfim, podem estar participando, sejam os atores, né, dessa situação da alienação parental, é bem importante. Então, é ao contrário. Veja, a gente vai dar maior proteção se nominarmos e não se revogarmos a lei. Porque o ordenamento jurídico tem outros mecanismos de proteção, inclusive a Lei Maria da Penha, né? Mas eu acho muito importante a manutenção da lei de alienação parental. Eu concordo plenamente, até porque nós que atuamos na área, né, Mari, sabemos que aqui no Brasil, se nós não temos uma lei dizendo literalmente o que são as coisas e o que se deve fazer, não se põe em prática essas medidas, porque nós temos a Constituição Federal, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já dava meios para realizar esse tipo de interpretação analógica, né? Mas nós sabemos que no Brasil a lei é importante. E nesse sentido eu vou te fazer a segunda pergunta, que tu bem colocou, a questão dos atores. E o que é considerado ato de alienação parental? Bom, eu vejo o ato de alienação parental justamente essa conduta, esse comportamento, esses gestos praticados por alguém que a criança e o adolescente tem um vínculo, tem um respeito, né? Principalmente criança, né, Lu? Tu alienar um adolescente é um pouco mais difícil, então até, pessoal, vou começar a falar mais criança mesmo, tá? Mas os adolescentes também podem ser vítimas, tá? Então, o ato da alienação parental são esses gestos, essas condutas praticadas para afastar ou impedir que se crie um vínculo afetivo entre a criança e um dos seus genitores, ou a criança e alguém do seu vínculo familiar. E porque a gente tem que lembrar que essa interferência ela vai alterando o modo de visão, o modo com que essa criança enxerga o outro. Por isso a importância da guarda compartilhada, por isso a importância de uma convivência equilibrada, né? Porque para a criança conseguir olhar e formar o seu próprio pensamento quando tiver o seu discernimento. Né? Mas esse ato, ele quer gerar uma dificuldade no vínculo afetivo ou ele quer romper esse vínculo afetivo. Tá? Ela pode ser verbal, não verbal, pode ser aquela cara, teu pai chegou, lá vem ele, não é? Então, assim, ó, a gente tem um rol de possibilidades. Sim. E é diferente da síndrome. Eu vejo como diferente. Né? Mas aí a síndrome entra mais nesse lado da psicologia mesmo. Mas as pessoas... Outra crítica, né? Alienação parental é uma invenção de um pedófilo. Gente, não é bem assim. Né, Lu? Richard Gardner lá, nem me lembro, década de 80, ele que criou o termo, né? Síndrome de alienação parental, que não é o que trata a lei.
Na verdade, né, Mari, ele criou os dois conceitos. Ele nominou esse fenômeno da alienação parental, que, como tu bem colocaste, é tão antigo quanto o casamento com filhos. E ele criou esse conceito da síndrome de alienação parental. Então, já pegando o teu gancho, eu vou aqui falar um pouquinho desse conceito, porque esse conceito, ele é bastante criticado, assim como o próprio autor, o Gardner, no sentido de que nenhum manual diagnóstico da área da psicologia aceitou esta síndrome. Porém, o que nós observamos na prática é que existem comportamentos e prejuízos psicológicos que a maioria dos filhos que passam pelo processo de alienação parental apresenta. Então, foi isso que Gardner denominou síndrome. Mas, mesmo ela não estando elencada nos manuais diagnósticos, é importantíssimo que a gente diga, eu, no caso da minha experiência, que eu atuo sempre nas perícias, que essas crianças, esses adolescentes apresentam, sim, um conjunto de sintomas e comportamentos, dentre os quais é importantíssimo ressaltar aqui este repúdio súbito ao genitor alienado. Então, a criança simplesmente começa a rejeitar o seu genitor sem uma explicação lógica, sem um fato concreto que gerasse esta rejeição. E a partir daí, esse comportamento vai evoluindo, porque a síndrome, na verdade, ela é a absorção do processo da alienação parental pela criança. Então, a criança se une ao alienador e passa a ela também alienar o seu genitor. Então, na prática, a síndrome é o sucesso do processo de alienação parental. Porque a criança, ou adolescente, o filho, passa a contribuir e ser também um ator da alienação parental. Só que, logicamente, com muito sofrimento, porque o seu repúdio por aquele genitor não partiu dela, e sim da implantação de ideias, seja de forma sutil, como tu colocou, né, Mari? Seja de uma forma mais expressa quando ela vai evoluindo. Tinha escrito sucesso aqui, por isso que eu ri, porque justamente a síndrome é um sucesso, né? Quando o alienador realmente ele atinge o que ele queria nesse rompimento desse vínculo, e o próprio filho, então a própria criança, o outro genitor não precisa mais interferir, porque a criança já formou o seu diagnóstico, né? Já formou o seu conceito de como é aquele outro pai que não quer, aquele outro pai que não ama, aquele outro pai que não se preocupa contigo, aquele outro pai que prefere estar com os amigos do que estar contigo, aquele outro pai que não vai na escola, que não quer saber quando tu tá doente, que não vai no hospital. Né? Então esse é o sucesso. Mas assim, Lu, eu vejo, né, do que eu venho lido e venho estudando a respeito da alienação parental, que é um fenômeno que veio me despertar do interesse de estudo realmente desde 2019, que essa criança ela também vai dando sinais. Até o sucesso, ela vai demonstrando sinais, ela vai ter ela vai ter uma mudança de comportamento. Essa criança daqui a pouco vai estar mais ansiosa, essa criança daqui a pouco vai estar falando algo que não era comum. É uma mudança de comportamento mesmo, né? E por isso que eu digo essa importância de procurar. Com certeza é importante um advogado, tá, pessoal? E especialmente tanto advogado, e vou puxar a brasa para o nosso assado, tanto advogado quanto psicólogo que estudam esse fenômeno, porque até a forma de conduzir esses casos, ela tem que ser tratada de maneira especial. Exato, por especialistas, né, Mari? Sim. Eu sei, quando me procuram, que é essencial para um processo de divórcio, seja com ou sem filhos, mas principalmente com filhos, que a pessoa seja assessorada por um advogado de família. Não é um advogado generalista, ele precisa, porque o direito de família
ele tem especificidades e também ele muda tão rápido que o advogado ele tem que se dedicar exclusivamente a essa temática. Ou se é um escritório de advocacia, né? Eu vi a doutora Ana Tomazeta aqui, que é uma advogada lá de Veranópolis, muito querida. Então, quando se tem uma equipe, na equipe, cada pessoa vai se especializando em uma das áreas, né? Mas é fundamental que esse advogado que vai conduzir esse processo, ele tenha uma formação nessa área para poder, inclusive, auxiliar o seu cliente a identificar esse fenômeno da alienação parental. E mesmo quando o seu cliente é quem está alienando, principalmente, eu diria. Porque muitas vezes o alienador está realizando esse processo sem ter a mínima consciência do prejuízo que está causando. Então, o advogado, que em geral é a primeira pessoa que é procurada, ele tem essa função também de alertar, né, o genitor que eventualmente esteja envolvido nesse processo da alienação parental. Com certeza, porque é muito complicado o término de um relacionamento afetivo, né? É sempre triste, mesmo quando os dois concordam, mesmo quando os dois estão de acordo com aquela dissolução. Então, quem não sofre, eu não sei, vai sofrer em algum momento, eu acho, né? Que eu vou falar no achismo. E não no achismo porque eu já me separei, eu tenho o primeiro filho de um primeiro casamento, então a gente sofre mesmo, os dois quiseram se separar e a gente sofre. Mas é importante a gente se colocar num lugar onde devemos estar, como pais que devem proteger essas crianças, né? Pode ter toda a mágoa do mundo. Esse outro genitor, ele pode ter tido comportamento e atitudes que feriu o outro genitor, e geralmente a mulher, né, Lu? A lei não é de gênero, mas porque... Bom, deixa eu concluir meu raciocínio para entrar depois no porquê que geralmente é a mulher. Mas a gente precisa separar a parentalidade, que era o ser mãe, o ser pai, da conjugalidade, né? Não é necessário isso andar junto. Tanto que hoje em dia já falamos em coparentalidade, que é um projeto parental que pode ser realizado por amigos. Tu não precisa ter uma relação afetiva para ter um projeto de filhos. Isso também é diferente de adoção e também daria tema para uma outra live. Né? Mas por que eu digo que as mulheres... E essa questão da informação que tu colocou e da importância do advogado, que realmente, geralmente, o primeiro contato é com o advogado. Alguns casais ainda buscam uma terapia de casal para tentar salvar o casamento, mas geralmente quando o leite vira, é o advogado que eles procuram, né? Então, até porque não existe um preconceito ainda em procurar advogado, já preconceito em procurar psicólogos, a gente ainda tem essa resistência, né? Mas, assim, é importante, então, o conhecimento, porque eu também penso que, em vários casos, o alienador não tem conhecimento do mal que faz, né? Esse alienador, ele acredita que está protegendo o filho. Só que se o alienador ou alienadora acredita que a convivência com outro genitor, com o pai, não é sadia, existem meios de proteger essa criança, né? E aí a gente vai buscar uma ajuda também psicológica e também jurídica de proteção. Agora, um afastamento sem motivo, o maior dano vai ser causado ao filho, porque até tu conseguir esse sucesso da síndrome, essa criança já sofreu muito. Pensa, a criança ama pai e mãe. E pensa a angústia dessa criança em querer decepcionar e não querer decepcionar a mãe por dizer que ama o pai. E por que, pessoal, que eu vou falar a mãe? O vínculo da mãe com a criança é diferente do vínculo do pai com a criança. Né? Claro, hoje já estamos tendo muito mais pais participando do dia a dia, do lado afetivo, da vida dos filhos. A gente está numa mudança de paradigmas da inclusão do homem demonstrar afeto. Mas o que temos como regra hoje é que esse lado dos cuidados ainda permanece com a mãe. Então, a mãe, tendo um vínculo maior com a criança, um contato. Eu não sei se a Lu travou, se vocês estão... Para mim, tu travou um pouquinho e voltou ao normal. O pessoal nos avisa em qualquer coisa.
para a gente se organizar aqui. E eu acho, Mari, que é justamente a partir desse paradigma que nós tínhamos de que a mãe é a melhor cuidadora dos filhos, que os juízes acabam até hoje se manifestando mais no sentido da guarda unilateral materna do que na guarda compartilhada, mesmo nós já tendo a lei desde 2014 que estabelece a guarda compartilhada como o regime de preferência legal. Eu até coloco aqui que a ciência psicológica contribuiu nesse sentido, dizendo que realmente a mãe era a melhor cuidadora. Mas muitas mudanças nós tivemos sociais e culturais, como tu bem destacou, que fizeram com que os pais, que antigamente eram provedores, buscassem os cuidados. E as mães ainda acreditam que elas são melhores cuidadoras. E não acreditam na capacidade, ou que seja a mesma do que a sua, de cuidado desse pai com os filhos. E é justamente nesse sentido que acho que a Mari trouxe que, apesar de alienação parental não ser uma questão de gênero, na prática, até o Fernando Sauser colocou aqui, né, que estatisticamente isso é indiscutível, na imensa maioria dos casos, nós temos ainda guarda unilateral materna. E a alienação parental, ela é realizada geralmente pelo guardião. E por quê? Porque é com ele que o filho está a maior parte do tempo. Então, a guarda compartilhada é uma das formas mais eficazes de se prevenir a alienação parental. Já que, como tu colocaste, né, Mari, a convivência equilibrada faz com que a criança possa ter o seu próprio pensamento na medida em que ela está com ambos. E não só com a influência de um em detrimento do outro. Exatamente. E eu não consegui ver o que o Fernando colocou. Fernando, colega, é um prazer ter aqui. Estava no ciclo de debates de BDFAN, né? Acho que é da primeira turma do curso da Glícia, que eu fiz também da extensão. Mas, Lu, traz uma questão muito importante. A gente fala lá desde o comecinho da nossa conversa sobre a importância da informação e conhecimento. Agora tu fala dos juízes, né? Gente, eu vejo assim, ó, juiz, a guarda compartilhada é a regra. Quando o juiz for fixar a guarda unilateral, ele tem que fundamentar o motivo. Isso já tem uma resolução do CNJ nesse sentido, tá? E não é porque tu tem que fundamentar o porquê que deve ficar com a mãe, tá? Então tá faltando informação e conhecimento, pasmem, gente, pelos próprios operadores do direito, por pessoas que lidam com isso. Eu vejo advogados, eu não posso começar a ficar brava porque eu começo a me exaltar e daqui a pouco vou terminar, derrubar a água, derrubar tudo que tá por aqui. Mas assim, eu vejo advogados que não sabem o que é guarda compartilhada. Sabe, que acha que vai ser uma criança ficar pipocando de casa em casa. E, gente, eu moro numa cidade que é super pequena. Eu moro numa cidade de 37 mil habitantes e que tem a zona no interior bem maior. Então, assim, ó, aqui funcionaria. Se para essa família funcionar, passar uma semana com um e uma semana com outro, tá tranquilo. Mas não é isso. Guarda compartilhada não se resume a filho com mochila. E o que acontece com os juízes? É isso que eu fico brava quando penso que falta conhecimento, que falta informação. E fiz esse alerta no meu perfil do Instagram ontem. Vamos tirar a mãe do altar, gente. Eu sou mãe, mas eu sou mulher, eu sou ser humano. Sabe? Vamos ver os casos que estão acontecendo e vindo à tona na mídia com cada vez mais frequência. Uma mãe entra com processo e pede a guarda unilateral, em liminar, o juiz prontamente dá um caretaço. E se tiver algum juiz aqui, se eu estiver falando errado, se tu for exceção, já te peço desculpa, porque temos sim exceções. São poucas, mas temos, tá? Então já deixa aqui meu pedido de desculpas também, se forem ver depois. Mas na maioria dos casos, mãe entra com ação, pede unilateral a guarda, o juiz já despacha. Canetaço ali, ó, defere e dane-se. Experimenta um pai pedir.
Experimenta. Experimenta um pai que sabe da ação, que a mãe já tem a guarda unilateral e que pede para o juiz, para ele, pelo amor de Deus, fixar uma convivência, porque essa mãe quer deixar o pai ver o filho apenas no dia que quer. Dê vista à mãe para ver se ela concorda. E já tem nos autos, estudo social, tudo, todo um conjunto probatório indicando que o pai é um pai zeloso e cuidadoso. E zelar e cuidar do homem é diferente do da mulher, tá? Depois a gente pode fazer umas considerações disso também. Mas, gente, é informação, é conhecimento, é trazer o tema da alienação parental a essas novas mídias, né? E cuidar o que estão consumindo. Eu vou ter que falar no caso polêmico, Laura Orlandi, não tive acesso aos autos, mas tive acesso a redes sociais e só me liga um sinalzinho de alerta aqui, tá? Então, eu fiquei brava, vou tomar um gole d'água. Olha, a Júlia concorda, só ouvindo verdade. Sim, sessão terapia aqui, Júlia. A Júlia é muito querida, uma psicóloga também lá de Veranópolis. Estou super feliz que tem um grupo aqui de Veranópolis, lá da minha terra natal, que é menor do que a tua, né, Mari? Porque Veranópolis tem 27, por aí, se eu estou bem atualizada. Mas esse caso é até interessante, eu ia te propor de nós falarmos um pouquinho sobre ele, porque as pessoas vieram, inclusive tá aqui a Betina, que é minha colega psicóloga também lá de Veranópolis, e ela comentou lá na nossa, não sei se foi na publicação da live, mas por aí, a respeito desse caso, questionando a minha opinião, né? Se seria um caso de alienação parental. E o que eu coloquei foi isso que tu disseste, né? Nós estamos com acesso somente às mídias sociais, né? Nós não temos acesso ao processo, às pessoas. Então, nós temos os dois lados, até eu só tinha visto o lado da mãe, daí a Betina me mostrou que o pai também tem um perfil. Então, esses casos que envolvem um divórcio muito litigioso, com esse sofrimento das crianças, duas possibilidades podem existir. Tanto das denúncias da violência serem reais, quanto de serem falsas denúncias e, portanto, um caso de alienação parental. Então, eu quero te pedir, Mari, para tu colocar a tua opinião, as tuas considerações sobre esse caso, já que ele foi levantado pelas pessoas. Pois é um caso que na sexta-feira é um dia que eu tenho aula de mestrado, tá? Então eu estava em aula e duas pessoas vieram, os grupos de alienação parental também já estavam comentando sobre o assunto. O que eu vi? Fui lá ver o perfil da mãe, realmente, tu olha aquilo lá, assim, tu fica super angustiada, meu Deus, como é que tiraram a criança de 3 anos da mãe? Mas suspeita de abuso sexual de outra criança de 5 anos, outra criança de 5 anos, abuso sexual. Tá, aí fui pesquisar, né? Primeira coisa, acabei de falar que os juízes que tiram as crianças da mãe são raridades no Brasil, tá? São raros. Gente, para um juiz tirar a guarda da mãe de uma criança de 3 anos e dar criança não é objeto para dar, né? Mas, enfim, inverter essa guarda e deixar a guarda com o pai também atenta. É que as pessoas não sabem que isso é raro. De ter essa decisão judicial de um juiz retirar da mãe a guarda, tá? Fui lá. E outra coisa, crianças com 5 anos aí, Lu, eu não sei se é nessa idade, mas começa a desenvolver a sexualidade, né? E não é aquela... Vou deixar tu falar. Não, né? não. Começa... Eu ia comentar que Freud já explicou tudo isso, né? O desenvolvimento psicossexual do ser humano, enfim. E aos 5 anos, para uma menina, principalmente, é o auge do complexo de Édipo, que ele bem descreveu e que não cabe aqui. Mas, enfim, tu tens toda a razão em relação a esse aspecto de que a criança já tem essas percepções, né, de quem é o pai, quem é a mãe, enfim, os vínculos se estabelecem de uma forma diferenciada nessa idade, sim. Sim, mas nesse caso específico da Laura, esses dois alertas
me despertaram, assim, prontamente. Um juiz já dá um canetaço tirando a guarda da mãe, já me alertou bastante. Num primeiro momento, eu achei que a mãe estava acusando o pai de abuso sexual. Depois que eu vi que não, que era uma outra criança, e também dei uma olhada, não fui muito a fundo, até porque temos acesso apenas ao que está na mídia, não temos nas redes sociais, especialmente, né? Mas eu acho que, voltando, e vou ser bem repetitiva mesmo, essa questão de informação e conhecimento. Então, sim, foi angustiante ver aquela mãe. Aqueles vídeos que são, é um vídeo só, reparem na roupinha, é um vídeo só, picotado em várias partes, tá? Mas vamos nos ligar para o resto do contexto, especialmente nesse contexto onde não é normal ainda no judiciário brasileiro os pais ficarem detentores da guarda da criança. Eu não sei, Lu, tá vindo pergunta, mas assim, a gente está falando que a lei também nos traz exemplos do que são atos de alienação parental, né? A lei Sim, nos traz um rol ali, que eles são só exemplos, ele não é um rol taxativo, né? Mas aqui tem, inclusive, essa questão das falsas denúncias contra genitor, contra familiares, contra destes ou contra os avós, dificultar convivência. exato, exato. Até esse é um caso que, se for configurada a alienação parental, e que provavelmente seja isso que o juiz tenha detectado para ter invertido a guarda dessa forma, né? É bem como o Fernando colocou aqui. Juiz não tira filho de mãe ou de pai, mas de genitor que não está apto a exercer o poder familiar. E alguém que está alienando não tem condições, a não ser que se dê conta disso, que faça uma psicoterapia e pare com esse processo, não tem condições não de exercer não tem essa competência parental. Então, se este caso for nesse sentido da alienação parental por falsas denúncias, então essa é a situação, na minha opinião, mais grave de alienação parental. Quando se configuram falsas denúncias com a consequente implantação de falsas memórias em relação a essa suposta violência no filho. Então, é grave tanto em relação às consequências jurídicas para essa pessoa acusada de abuso, seja ele de qualquer esfera, mas principalmente para a criança, para o adolescente, que está sofrendo a outra violência, que é a da implantação das falsas memórias, que o fazem acreditar que aquele fato realmente aconteceu. E como, né, se implantar falsas memórias? Gente, são aquelas perguntas com respostas. Sabe Faustão? Faz muito tempo que eu não vejo Faustão, mas tinha muito meme na internet, né? Que Faustão pergunta respondendo. Esse alienador, essa alienadora, muitas vezes também pergunta respondendo. Quando eu conheci a alienação parental, lá em 2019, no congresso do Mercosul de Gramado, com a Glícia Brasil, ela trouxe, para quem estava nesse evento, um exemplo da implantação de falsas memórias, de um caso que ela acompanhou no Rio de Janeiro, que a mãe perguntava: o papai beijou na boca? Beijou na boca. O papai colocou a língua? Colocou a língua. Sabe, estou falando com as minhas palavras, mas vejam o que é implantar falsas memórias. Tu já vai conduzindo a conversa, a criança nem reflete, ela já tá com a resposta, tu está perguntando e tu já está respondendo. E numa criança menorzinha, assim, dependendo da idade, é mais fácil, né? É mais fácil tu embutir essas falsas memórias, Sim. né? Então, E o mais grave, né, Mari, em relação a isso, é que a diferença, não existe diferença em termos de estrutura entre uma memória real e uma falsa memória. A neurociência já comprovou isso. E na prática, portanto, a vivência que uma criança que de fato foi abusada,
e daquela criança que sofreu o processo de implantação de falsas memórias em relação a esse abuso é a mesma. O sofrimento pelo qual ela passa é idêntico. Porém, existem formas, e aqui também nós não temos como abordar isso, de se identificar diferenças, principalmente nos sentimentos expressos e na forma de falar a respeito desse abuso real ou falsamente implantado. Eu Mas... tenho um livro aqui. Não vou continuar. Acho que tá aqui. O livro do Rolf Madaleno, com a Ana Carolina Madaleno, eles trazem, né, essas diferenças de quando é algo real e quando não é. Claro que aí é muito mais uma análise de uma perícia psicológica, enfim, do que propriamente a questão do olhar técnico-jurídico. Mas a importância do advogado também ter esse mínimo de conhecimento. Lu, eu estou vendo que tem trocentas manifestações aqui e eu já começo a ficar meio angustiada, assim, sabe? Mas vai indo só que antes, enquanto tu volta aí e cata as perguntas, a gente precisa fazer um alerta que implantar falsas memórias, especialmente quando ela estiver relacionada a um abuso sexual que não aconteceu, isso é crime. Isso é o crime da denunciação caluniosa. Exato. São comportamentos como esse que, da mesma forma com que acontece lá na Lei Maria da Penha, e acaba que gostam de colocar Maria da Penha e a Lei de Alienação Parental meio a andar de mãos dadas, mas assim, tanto aquela mulher lá que registra uma falsa agressão para afastar o marido de casa, aqui o alienador que também registra um falso abuso sexual está cometendo um crime. Tá? Então, assim, vamos nos colocar de papéis de pessoas que levam informação para fazer com que essas informações cheguem nesses genitores, nessas pessoas, esses alienadores que têm esse tipo de comportamento. Certo, perfeito. E, inclusive, nesse sentido, que já é a pergunta da Júlia, pelo que tu falaste ali agora há pouco, sobre a perícia. Qual a forma de provar a alienação parental? Incluindo essa situação das falsas denúncias e falsas memórias. Então, eu te pergunto, enquanto advogada, Mari, qual é a melhor forma ou quais são as formas possíveis de fazer essa prova da alienação parental? Bom, a prova da alienação parental, a gente está falando os casos de abuso moral, abuso moral não, a alienação parental é um abuso, é uma violência moral, é um abuso moral. Mas os casos de abuso sexual, implantação de falsa memória de abuso sexual, não é o que é mais frequente, pelo menos na minha prática, no meu dia a dia. Tá? Aí, como provar essa prática que essa criança e esse adolescente estão sendo alienados? Bom, aqui entra o psicólogo. E o advogado, quando tu vai entrar com uma ação, com um pedido de declaração de existência de atos de alienação parental, ou tu vai fazer esse pedido já incidental, ou seja, já numa ação que está em andamento, tu tem que cuidar muito para como tu vai montar o teu pedido judicial, tá? Ou uma ação nova, ou uma ação dentro de alguma ação que já existe, um pedido incidental, cuidar o teu pedido e já juntar ali um conteúdo mínimo probatório. Mínimo. Eu já peço que se leve, porque geralmente o alienado ele não tem tanto acesso a essa criança, né? Para levar para uma avaliação, né? Então, assim, o que é um caso fácil? Escola é um grande aliado, tá? Agora a gente está em tempos pandêmicos, a gente tem que começar a pensar outras formas. Mas assim, o que eu tenho, uma hora vamos voltar, não, porque eu não acredito na volta, mas uma hora as aulas voltaram ao normal, eu ia dizer. A hora que as aulas retomem, tá? Escola é aliado. Dia do pai pegar o filho na escola. Eu vou usar o pai porque é o que mais acontece, né? É o que eu lido com mais frequência, a mãe alienando. O filho não foi no colégio.
pede para a escola declarar. O filho não foi no colégio. Dia que é da convivência do pai, tem trabalho na casa do colega. Isso tudo vai gerando prova. Isso tudo vai gerando prova. Mudança de domicílio sem justificativa. As pessoas têm direito de mudar de domicílio, de mudar de cidade, tá? Mas assim, ó, tu vai, tu comunica, tu conversa, tu dá teu endereço, tu dá o teu telefone. Só que não são esses casos assim. Ah, Mariane, a mãe fugiu, não acho mais. Gente, eu não lido com esses casos, até gostaria, sabe? Porque ia ser bem mais fácil. Então, tu produzir uma prova num processo de alienação parental, olha, em quase todos os casos a gente vai precisar trabalhar junto, psicólogos e advogados. Sim, eu concordo plenamente, né? Em todos os processos, ou melhor dizendo, na imensa maioria dos processos de divórcio com filhos, alguém, seja o advogado, o Ministério Público ou o juiz, solicita perícia. O estudo biopsicossocial que nós dizemos, né, que a lei de alienação parental prevê. Porque são duas avaliações. A avaliação do assistente social, que é in loco, na residência do genitor, na residência da genitora, e a avaliação psicológica, que então, em geral, é realizada no fórum ou no consultório do profissional que fizer a perícia. E por que que a perícia? Isso tudo que a Mari colocou são indícios, né? Testemunhos, documentos, depoimentos. Porém, a perícia é uma prova técnica. E sendo a alienação parental um fenômeno extremamente complexo e das relações subjetivo, ninguém melhor do que o psicólogo para detectar este fenômeno. E o psicólogo, quando é chamado a um processo para isto, ele deve sim se posicionar nesse sentido. Se o psicólogo deixar as coisas no ar e não se posicionar, bom, o assistente técnico, que aí é a minha função, né, vai questionar novamente. Bom, mas então, o que que isso quer dizer? Tem ou não tem alienação parental? Porque é totalmente diferente de abuso, pessoal. Um psicólogo não tem como falar se houve um abuso ou não. Afirmar. Ele não estava lá para ver. Então, ele pode identificar indícios de sofrimento, sintomas que crianças que foram abusadas ou que sofreram processo de falsas memórias, implantação, costumam apresentar, e que então isso seriam indícios. A alienação parental, não. Uma pessoa que estuda isso tem condições de dizer existe ou não existe, ainda mais estudando todo o processo e se utilizando dos instrumentos disponíveis e adequados para cada caso. E aqui o Milton está dizendo o quanto o entrosamento entre advogado e psicólogo deve ser primordial. Assinamos embaixo, né, Mari? Eu estava procurando, eu tinha anotado em algum lugar de um pedido de uma... Como fazer um pedido de uma tutela liminar. Ah, eu sei que tem advogados aqui, mas tem quem não é. Então, assim, para tentar um provimento do juiz mais rápido, né? Porque o juiz, para declarar o ato, bastam uns indícios, mas assim, ó, na prática não basta indício nada, né? Na prática, ele declara com mais facilidade nesses casos mais palpáveis que acontece a alienação parental, mas assim, ó, havendo indícios, gente, a gente vai ter que provar muito bem. E aí a importância do pedido. Eu estava aqui tentando catar onde eu anotei, mas eu não achei. Da importância, então, o Milton é advogado, ele até já tinha feito uma pergunta que eu acho que tu está acompanhando ali em cima, de fazer